Oi, bom dia. Meu nome é Rogério. Eu vou apresentar o trabalho sobre espelhos planos e leis da reflexão. O meu grupo é formado por eu, o Domingos, a Vitória, o Thales e o Paulo. Bom, vamos começar com espelhos planos são superfícies que refletem a luz de forma regular, quando alguma fonte de luz os ilumina. É possível observar a formação de imagens virtuais atrás da superfície do espelho. Tais imagens, por sua vez, são formadas quando dois prolongamentos de raios luminosos cruzam-se, dando origem às imagens que são virtuais, direitas e que apresentam o mesmo tamanho do objeto, como é possível ver aí no exemplo. A formação de imagem nos espelhos planos ocorre quando dois ou mais prolongamentos de raios de luz se cruzam, dando origem às imagens virtuais. As imagens virtuais são sempre direitas, isto é, têm a mesma orientação vertical dos seus objetos, e não podem ser projetadas, como ocorre no caso das imagens reais. As imagens formadas nos espelhos planos encontram-se à mesma distância do espelho que o objeto da imagem. Portanto, se você enxerga uma imagem refletida a um espelho a 2 metros de distância, sua imagem é formada a uma distância de 4 metros em relação a você. Apesar de serem direitas, as imagens formadas pelos espelhos planos têm lados invertidos, por isso não podem ser sobrepostas umas às outras. É o mesmo que ocorre com a mão esquerda e a direita, isto é, uma é reflexo da outra, e por isso só são assimétricas. Não podem ser sobrepostas, ou seja, colocadas uma em cima da outra. Essa propriedade de inverter lateralmente as imagens é conhecida como enantiomorfismo, e é por causa dela que, nos carros de bombeiros e ambulâncias, é comum encontrarmos a escrita invertida, para que os motoristas possam abrir passagem a esses veículos quando avistarem seus reflexos nos retrovisores. Já caiu até questão sobre esse último tópico, tanto em Enem quanto em US. Aí aqui tem uns exemplos, ó. O macaco se vendo ali. E é isso. Aqui tem outro exemplo, né? Não acontece assim. Não tem nem como acontecer assim, né? É meio impossível. Já que é o tutorial pro Samuel aprender a tirar fotos, caso ele queira pro casamento dele. A translação de imagem nos espelhos planos funciona da seguinte forma: quando nos aproximamos ou nos afastamos a uma certa distância do espelho, nossa imagem percorre a mesma distância. Por exemplo, se nos aproximarmos 2 metros em direção ao espelho, nossa imagem terá se aproximado 2 metros com relação ao espelho. Portanto, teremos nos aproximado 4 metros em relação à imagem. A associação de espelhos planos é feita alinhando-se dois espelhos com um certo ângulo alfa, medido em relação à direção normal à superfície dos espelhos, como mostramos na figura a seguir. Nesse caso, observa-se a formação de um número progressivo de imagens, à medida que o ângulo alfa diminui. A forma que nos permite calcular o número de imagens formadas pela associação de dois espelhos planos é a seguinte: n igual a 360 sobre alfa menos 1, onde n é o número de imagens, alfa é o ângulo entre as direções normais a cada espelho. A reflexão é um fenômeno no qual uma propagação energética periódica, ou seja, uma onda, volta ao ponto de origem após atingir determinado ponto. Como podemos ver no exemplo do lado esquerdo, que é o errado, que não é uma reflexão do gato. E do lado direito podemos ver o correto, que é um raio de luz que incide e em determinado ângulo ele é refletido no espelho plano. Bom dia, meu nome é Victoria Félix. Eu vou falar sobre leis da reflexão. As leis da reflexão da luz apontam quais são as condições necessárias para que ocorra a reflexão regular da luz. A primeira lei da reflexão afirma que os raios de luz incidente refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação e direção normal. A segunda lei da reflexão da luz afirma que os raios de luz incidente refletido precisam estar contidos no mesmo plano. Podemos ver aqui como exemplo, ou como no espelho plano, o feixe incide e volta refletido num determinado ângulo já feito. Então, um raio não plano, o feixe incide e o raio refletido vai, como podemos falar,
bagunçado, como vocês podem ver aí no exemplo. Oi, é o Thales. Agora que vocês já conhecem a matéria em si, a gente vai trabalhar algumas questões aqui. Vamos logo, porque eu já gravei isso aqui 1000 vezes. Um objeto de 20 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros à frente da superfície de um espelho plano. Assinale a alternativa que represente, respectivamente, a altura da imagem refletida pelo espelho e a distância entre o objeto e essa imagem. E a gente tem os itens. Vamos lá. A primeira coisa que a gente sabe é que o quê? O objeto e a imagem que é realizada através do espelho, a altura deles tem que ser a mesma. Então, de cara, a gente já pode excluir o item B e o item C. Porque, como diz na questão, o objeto tem 20 centímetros de altura, deixando aí 3 dos itens para a gente marcar. E agora, vamos fazer uma coisa bem simples. Vamos imaginar, trabalhem comigo, por favor, que isso é um espelho, ok? Vamos botar um Ezinho de espelho. Não me julguem, é difícil escrever no celular, que é o chão. Agora, a gente tem um objeto aqui e aqui a imagem. Ok. Se o objeto está a 30 centímetros de distância até o espelho, a sua imagem vai ser refletida com 30 centímetros de distância para o espelho também. Assim, a distância do objeto até a sua imagem é simplesmente a soma desse valor, que dá igual a 60, deixando aí o item D. Olha que coisa linda, simples, fácil. É fácil assim na prova? Não. E agora a gente vai para a próxima questão. A gente vai usar o conceito de associação de espelhos planos. A gente vai logo lá a questão. Quando dois espelhos planos são associados com um ângulo igual a 30 graus, formam-se neles. Aí nós temos aí a quantidade de imagens possíveis de acordo com os itens. Para essa questão, a gente vai usar essa equaçãozinha aqui, que foi ensinada aí pelos meus colegas. Pronto. A gente sabe que o número de imagens, que é representado por n, é igual a 360, uso o máximo de angulação possível, dividido por alfa menos 1. Alfa, nesse caso, é 30 graus. Por quê? Porque foi o ângulo que deu na questão. A gente vai fazer esse cálculo agora. 360 dividido para 30 menos 1. A gente pode cortar os zeros e simplesmente fazer essa divisão, que vai ficar muito mais fácil. Que é igual a 12 menos 1. Por quê? 3 dividido para 30 é igual a 10, 3 dividido para 6 é igual a 12. E 12 menos 1, obviamente, é igual a 11. Deixando aí, mais uma vez, o item D. 11 imagens. Pronto. Feliz. Tchau. Bom, rapaziadinha, chegamos no fim da nossa apresentação. Sejamos muito obrigados aí pela atenção de todos. Poderia estar matando, poderia estar roubando, mas tô só pedindo um 10, com a maior humildade de sempre. É nóis.